need you to play with an intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm getting got to know. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e hoje aqui comigo está a estrela do rugby universitário de São Paulo, José Paulo Mendes. Tudo bem, Zé? Tudo ótimo, Gabriel. E por aí? Tudo tranquilo também. O motivo que eu levantei essa bola aí, o Zé, jogador de rugby aí, cara, um pouco estrela assim, mas tudo bem, é que hoje eu vou falar da minha experiência. Eu, pra quem não sabe, muito tempo atrás, muito tempo não, uns 5 anos atrás, eu jogava futebol americano e acabei rompendo o ligamento cruzado anterior, o famoso ACL, né, que a gente vê tantos jogadores aí lesionando. Eu tive essa lesão também. Então na segunda parte do programa eu vou falar como é que foi a minha experiência com esse tipo de lesão. O Zé é um garoto novo ainda tá com os joelhos inteiros, né, Zé? Joelho eu nunca tive problema, foi muita sorte até agora, mais de 5 anos aí jogando futebol, 1 ano de rugby e o joelho pelo menos tá salvo. Porque a minha coxa eu já estirei ela tantas vezes que... A foi famosa complicado. hamstring, né? Estirar a coxa é padrão, você tem que estirar a coxa pelo menos uma vez por ano, senão você não é um atleta universitário amador de verdade. Lesão muscular eu confesso que eu não tive muito. Eu cheguei uma época que eu tinha muita cãibra. Na época que eu fazia natação eu tinha cãibra quase que todo treino, assim, mas isso não chega a ser uma lesão, né? Mas eu já rompi o ligamento cruzado anterior e vou falar como é que foi um pouco da minha experiência com isso. Nesses últimos dias a gente viu o Kelvin Benjamin do Carolina Panthers e o Jordy Nelson terem essa lesão. E milhares de outros jogadores já tiveram a mesma lesão. E é uma coisa aí que infelizmente está sendo comum na NFL. Mas vamos começar logo o nosso programa de hoje, Zé. Vamos pro giro de notícias. Houston Texans já definiu seu quarterback titular para a temporada. Jordy Nelson rompe o ligamento do joelho e está fora da temporada. Marquise Ponce sofre fratura no tornozelo e pode perder toda a temporada. O Randy Moss deixa aberta a possibilidade de retorno aos gramados. RG3 volta aos treinamentos após sair de campo lesionado na sexta-feira. Muitas coisas aí, mas vamos começar pela notícia aí que acabou de sair lá no site da NFL.com sobre o Houston Texans. O Houston Texans já tem seu quarterback titular definido para a temporada. De acordo com o NFL Network, o Brian Hoyer vai liderar o ataque da equipe nessa temporada de 2015. Ele venceu a disputa contra o ex-quarterback do New England Patriots, o Ryan Mallett. Os dois, na verdade, são ex-quarterbacks, né, do New England Patriots, né? Os dois chegaram a ser reservas juntos do Tom Brady e eram reservas do Tom Brady quando o Bill O'Brien era o coordenador ofensivo. Bill O'Brien, que é o atual head coach do Houston Texans. É difícil você falar de longe sem você ver os treinamentos, mas quem olha de fora vê que o Brian Hoyer é um quarterback que a gente já sabe o que a gente pode esperar, né? Ele é um cara, ele tem suas limitações, ele tem a parte mental ali do jogo, até acho que ele é bem resolvido nesse aspecto, mas não tem o braço mais forte, ele não é um quarterback móvel. E a gente viu o que aconteceu com o Cleveland Browns. Ele começou bem a temporada passada, mas depois foi um desastre. E foi exatamente ele começou a ir mal quando o ataque terrestre do Cleveland Browns começou a ir mal também. E o Houston Texans sem o Arian Foster, eu não sei se esse ataque terrestre vai ser bom. Então você vai colocar muita pressão no Brian Hoyer e eu acho que ele vai acabar encontrando a mesma situação da última temporada, né? Eu acho que é bem por aí mesmo, porque o Brian Hoyer ele é aquele quarterback que se você tem um bom jogo corrido, ele tá ali, quando ele precisar fazer 2 lançamentos, ele vai fazer. Ele não é o quarterback de confiança, ele é o cara que não compromete, que dificilmente ele vai fazer uma besteira muito grande, como lançar 3 interceptações, 4 interceptações num jogo. Ele vai ser o cara que vai segurar a barra pro seu jogo corrido, fazer uma boa temporada, fazer o seu time ir aos playoffs, fazer uma boa temporada.
Com o Arian Foster, com certeza o Brian Hoyer teria sido uma boa escolha, porque o Arian Foster corre muito bem, o Houston Texans ali também tem alguns running backs reservas que poderiam fazer uma boa temporada e poderiam ajudar ele, como o Alfred Blue, que ano passado, quando o Arian Foster ficou de fora, ele conseguiu ir bem. E se der tudo certo, se o Alfred Blue conseguir correr muito bem, o Hoyer pode acabar sendo uma boa escolha, mas eu não vejo ele dando certo. E infelizmente eu acho que essa vai acabar sendo mais uma temporada medíocre do Houston Texans, conseguindo ali um resultado de um 7-9, um 8-8, porque a defesa do time tá muito boa essa temporada. O Ryan Mallett, pra quem não sabe, ele foi draftado aí, já tem alguns anos na liga, até puxar aqui, tava com a ficha aberta dele. Ele jogou em Arkansas, né, na universidade, na Southern East Conference, né, a SEC, que é a principal conferência aí da NFL. Da NCAA. Da NCAA, desculpa. Então, eu baixei aqui, ele foi draftado no draft de 2011, terceira rodada, escolha 74 geral. Então, isso que eu ia falar, ele foi um grande quarterback na SEC, um cara de muito talento, só que ele teve vários problemas, na verdade eu não sei o exato se os problemas dele foram similares ao do Jameis Winston. Acho que o Jameis Winston, por ele ter ganho o Heisman, ele teve mais atenção em cima dele. Mas o Ryan Mallett se envolveu em alguns problemas aí durante sua carreira universitária lá em Arkansas, na SEC. Imaturidade, né? Mas ele é um ultra talento. Ele tem um tamanho protótipo, né, de um quarterback, né? Tem quase 2 metros de altura e tem um braço muito forte. E ele nunca teve oportunidade de ser titular aí por um período extenso, né? Então, você olha pro Ryan Mallett e você vê que o cara é um cara que pelo menos existe a possibilidade. Você não sabe o que o Ryan Mallett vai te trazer. De repente ele pode se tornar um grande quarterback, se tornar um bom quarterback titular. O Brian Hoyer não, você já sabe o que vai acontecer com ele. Você já sabe o que o Brian Hoyer é. Então, você de fora, a tendência é você falar assim, vale mais a pena apostar no potencial do Ryan Mallett. Só que a gente não tá lá, apesar da gente estar apesar do Houston Texans estar no Hard Knocks, né, que é aquele série de documentário que acompanha a equipe durante todo o training camp, você não tá lá de fato para ver quem tá indo melhor. E pelo jeito o Bill O'Brien confia mais no Brian Hoyer. Mas eu, sinceramente, de longe, sem ver como os dois estão se comportando, como os dois estão treinando, eu prefiro apostar no potencial do Ryan Mallett. Eu não sei exatamente. Eu acho que o Ryan Mallett, pela situação, você perdeu o seu principal running back, seria melhor você arriscar com ele, porque dificilmente eu acho que os Texans vão conseguir alcançar playoffs. Então, vamos arriscar, vamos ver se o Mallett dá certo. O Hoyer é uma opção ali para segurança, mas a essa altura do campeonato eu acho que os Texans têm que arriscar. Eles têm uma boa defesa que conseguiria contornar eventuais turnovers dele. E eu estava vendo aqui o Mallett, a melhor temporada dele no college football foi em 2009, que foi a temporada que ele chegou cotado para conseguir o Heisman. Foram 30 touchdowns e 7 interceptações. Só que foi aquela temporada fantástica do Tim Tebow na NCAA, em que, se eu não me engano, foi a temporada que ele foi o Heisman. E também outra coisa aqui do Mallett, que eu não sabia, mas antes de jogar em Arkansas, ele passou uma temporada em Michigan, que foi a faculdade do Tom Brady. E agora eu não parei aqui para ler, mas ao que parece, realmente, esses problemas que você falou dele fora de campo, que acabaram afastando ele dessa primeira faculdade em Michigan. Ele era esperado para assumir a titularidade na temporada seguinte, que seria 2008. Em 2007, ele iniciou 3 jogos. E eu li aqui muito pouco, porque a gente está conversando e fazendo um podcast, mas ao que parece, havia uma expectativa muito grande dele em Michigan. Mesmo assim, a equipe liberou ele, não exatamente liberou, mas permitiu que ele fosse para Arkansas por causa desses problemas. Lá na NCAA,
os jogadores eles têm a liberdade aí de se transferir. Muitas vezes é o que o Zé falou, eles se transferem após alguns problemas. O Cam Newton, o primeiro ano dele foi com o Florida Gators, né? Se eu não me engano, ele chegou até a ser reserva do Tim Tebow no último ano dele. Aí ele teve alguns problemas fora de campo, aí ele foi para uma universidade menor e depois foi para Auburn. Mas o Ryan Mallett, o que derrubou ele no draft foi mesmo esses problemas extra-campo. Você não escutou mais ele se envolver em problemas aí durante a carreira dele na NFL, mas é o que eu falei. Eu preferiria apostar num jogador que tem potencial, que pode ser um quarterback titular aí na NFL, que é o Brian Hoyer. O Brian Hoyer, pra mim, nada mais e nada menos que um ótimo reserva. Você tem um quarterback bom, titular, e ele se machuca, e você precisa do Brian Hoyer por 2-3 semanas, pra mim é a situação ideal. Ele é isso. Ele vai conseguir manter seu time ali competitivo, mas ainda mais num time que provavelmente não vai ter um jogo corrido tão bom, sem o seu principal running back, eu não confio no Brian Hoyer. Mas olha, eu tenho certeza que o Ryan Mallett vai ter alguma oportunidade durante a temporada. Eu acho que o Brian Hoyer vai ter alguns jogos que ele vai mal e vai ter uma hora que o Houston Texans vai estar aí bem abaixo, vai dar de repente com 4 vitórias e 6 derrotas e vai dar uma chance pro Ryan Mallett. Acho que é bem provável que esses dois jogadores aí vão ter oportunidade. Mas passando aí pra frente para a próxima notícia, Zé. Sim, claro, Gabriel. Se os Texans perderam seu principal running back na intertemporada, os Packers perderam o principal wide receiver. O Jordy Nelson sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho e está fora da temporada, assim como o Kelvin Benjamin do Carolina Panthers sofreu no começo da pré-temporada. Os dois se machucaram sozinhos. Gostei da transição que você fez. Eu acho que eu que escrevi essa matéria aí ontem de tarde, quando saiu a notícia do Jordy Nelson. E apesar do Jordy Nelson ser um recebedor muito melhor que o Kelvin Benjamin, muito melhor não, mas melhor, tá no estágio mais avançado da carreira. O Kelvin Benjamin pode vir a ser também um grande recebedor aí, top 5, top 8, como é o Jordy Nelson. Só que o Green Bay Packers, eu acho que tem totais condições de sobreviver a essa lesão. Eu acredito que o Green Bay Packers ainda vai ser um dos candidatos ao título. O Randall Cobb vai passar aí a ter mais importância nesse ataque, ele que já veio de uma temporada ótima no ano passado. E o Davante Adams, né? O Davante Adams também teve uma boa temporada no passado como rookie. E ele vai ocupar esse espaço aí do Jordy Nelson. E acho que o Green Bay Packers tem tudo para sobreviver. Eu acho que cai um pouco o favoritismo dos Packers, perdendo seu principal recebedor, óbvio. O Jordy Nelson é o melhor recebedor aí que o Aaron Rodgers já teve nos Packers. Mas eu acho que se tem um time aí na NFL que tem capacidade de lidar com uma lesão grave do seu principal recebedor, é o Green Bay Packers. Com certeza. Eu acho que o que afeta os Packers não é se os Packers são candidatos ao Super Bowl ou se os Packers são candidatos aos playoffs. Isso com certeza eles são. Eu acho que o Jordy Nelson fora da temporada pode impedir os Packers de conquistarem é ser o melhor ataque da história da NFL. Não é os Packers, se perderem o Jordy Nelson, se perderem o Cobb ainda, continuam sendo candidatos a Super Bowl, a playoffs, porque eles têm um camisa 12 chamado Aaron Rodgers, que é hoje o melhor jogador da NFL, que é o melhor quarterback da NFL e que, lançando, seja pro Davante Adams e pro calouro Ty Montgomery, ele vai conseguir lançar bem a bola. Ele não tem ali um grande tight end que pode ajudar ele, mas mesmo assim, você tem Aaron Rodgers, você tem Ed Lacy, que conseguem carregar esse ataque dos Packers, e os Packers, a não ser que eles percam o Aaron Rodgers, eles vão ser, de qualquer forma, não importa o jogador que eles percam, candidato ao Super Bowl. O Ed Lacy também é capaz de receber mais passes aí com essa lesão do Jordy Nelson. Não, ele que às vezes a gente não pensa em running backs do estilo do Ed Lacy, né? O running backs forte que gostam de contato, a gente às vezes não pensa ele como bons recebedores, mas o Ed Lacy é um bom recebedor sim, tem boas mãos. Eu acho que ele vai receber bastante dos passes aí a caminho do Jordy Nelson. Só lembrando uma coisa, a gente está gravando esse podcast hoje, segunda-feira, 11 horas da manhã.
Essa notícia saiu no domingo à tarde, mas ainda faltava o Jordy Nelson passar pela ressonância magnética para confirmar, né? Os médicos dos Packers, pelas informações que saíram, já acreditam que foi uma ruptura do ligamento cruzado anterior, e porque como já tem se tornado uma lesão tão comum, eles até conseguem detectar por exames comuns, né? Você mexendo ali no joelho e tal, mas confirmar 100% mesmo se foi a ruptura do ligamento é só com ressonância mesmo. Mas aí a ressonância é mais para definir se foi só o ligamento cruzado anterior, se teve também lesão no menisco, se teve lesão nos ligamentos colaterais. Mas ainda não é 100% oficial, mas é bem 99% de chance de ter rompido o ligamento cruzado anterior. E se for isso mesmo, ele está fora da temporada, não tem jeito. E nesse mesmo jogo teve outra lesão importante, né, Zé? Exatamente. A outra lesão devastadora desse jogo foi do outro lado, foi do lado do Pittsburgh Steelers, que perdeu Marquise Pouncey, o center da equipe. Ele sofreu uma fratura no tornozelo e tudo indica que ele vai precisar de cirurgia e não dá para saber ainda quanto tempo ele vai perder, mas é possível que ele perca toda a temporada. Eu diria até, em termos de importância, eu acho que se o Marquise Pouncey não jogar em 2015, eu acho que o Steelers vai ter mais dificuldade para superar essa perda aí do que o Green Bay Packers com o Jordy Nelson. Para quem começou a acompanhar a NFL recentemente, aí, 2011, 2012, mesmo no ano que o Steelers foi campeão do Super Bowl 43, que foi em temporada 2008, 2009, a linha ofensiva dos Steelers era uma bagunça, era muito ruim. O Big Ben ali, ele às vezes ajudava muito por ele ser um quarterback atlético e conseguir fugir da pressão. Outras vezes atrapalhava porque ele segura muito a bola. Mas a linha ofensiva dos Steelers não era boa. Até que em 2010 eles draftaram o Marquise Pouncey, né, um center. Ele é irmão do guard, né, do Miami Dolphins, que é o Pouncey também. Mike Pouncey. Isso, Mike Pouncey. E essa linha ofensiva de 2010 para cá, com o Marquise Pouncey, cresceu muito. Ele foi selecionado já a vários Pro Bowls. Se eu não me engano, ele perdeu a temporada de 2013 por lesão, mas jogou 2014. E tirando ele daquela linha ofensiva, os Steelers vão ter trabalho para reconstruir ali. O Mike Tomlin não quis falar de tempo, né? Mas parece que já alguns lugares trabalham com entre 8 e 10 semanas, que aí ele voltaria aí para o final da temporada. Se ele não jogar em 2015, eu acho que é uma perda mais importante para os Steelers do que o Green Bay Packers perder o Jordy Nelson. Eu concordo com você. Os números do Big Ben, você percebe que a partir do momento que o Pouncey entra no time, eles começam a crescer nessas últimas 2 temporadas. Nessa última temporada, principalmente, o Big Ben cresceu muito e o Le'Veon Bell também cresceu muito na segunda temporada. E eu acho que muito disso se deve a como o Pouncey jogou na temporada passada. Ele foi um dos melhores centers da liga. Ele é um dos melhores centers da liga. Ele vai fazer muita falta nesse time. O Big Ben, ele é um quarterback que segura muita bola, como você falou. E também tem outro detalhe. O Big Ben, ele já não é mais tão móvel quanto antigamente. Ele faz umas leituras de corrida que são fantásticas. Ele não é um quarterback tão rápido, mas ele consegue correr 15 jardas de touchdown e praticamente não ser tocado nessas 15 jardas que ele corre. Mas sem o Pouncey ali, com um center reserva, ou provavelmente talvez com um guard que seja deslocado para jogar ali de center, eu não sei se os Steelers eles vão conseguir repetir o desempenho da temporada passada ofensivo, porque a defesa adversária vai chegar mais rápido em cima do Big Ben. O Le'Veon Bell, ele pode ser que ele não consiga encontrar tantos espaços, mas é isso aí, a gente tem que ver. Mas eu acho que com certeza ele vai fazer uma falta maior que o Jordy Nelson vai fazer para os Packers. Também não querendo diminuir a importância de Jordy Nelson, ele é um cara muito importante. Só que o Green Bay Packers, eu acho que ele tem mais peças de reposição na posição do que os Steelers na posição de center. Mas vamos avançar aí para
para a próxima notícia do dia. Será que veremos a volta de uma lenda na NFL? O Randy Moss, que atualmente ele está trabalhando como comentarista da Fox Sports, deixou aberta a possibilidade dele voltar a jogar na NFL. A última vez que ele jogou foi na temporada de 2012 com o San Francisco 49ers, quando a equipe de São Francisco chegou ao Super Bowl e perdeu para o Baltimore Ravens, uma das melhores finais desses últimos anos. Esse daí foi o Super Bowl do Superdome, né, lá em Nova Orleans, que acabou a luz. E o Randy Moss, nesse ano ele quase não jogou. Eu tava vendo os números dele, foram acho que 300, 400 jardas, e não jogou muito. Mas o Randy Moss, ele é o segundo melhor recebedor da história da NFL. Eu não tenho dúvida disso. E você ser o segundo melhor recebedor da história da NFL não é nenhum demérito, porque o primeiro é o Jerry Rice, que é o melhor jogador de futebol americano da história, muito provavelmente. Eu tava dando uma olhada ali nos números do Randy Moss antes da gente entrar no ar aqui. Ele é o terceiro jogador com mais jardas na história da NFL e é o segundo jogador com o maior número de touchdowns recebidos na história da NFL. Então, o ano que... Só explicando como é que funciona o Hall da Fama, o jogador se aposenta e ele tem que esperar 5 anos para ele começar a poder entrar no Hall da Fama. Tem que esperar esse período de 5 anos. O Randy Moss, quando passar esses 5 anos, ele vai entrar no Hall da Fama, não tem dúvida nenhuma quanto a isso. O New England Patriots, parece que foi domingo agora, né? Trouxe o Red Wayne para fazer alguns exames médicos lá para talvez assinar com o Patriots. O Patriots parece estar de olho aí num recebedor veterano. Pelo que eu vi recentemente do Red Wayne e pelo que eu vi do Randy Moss aí, ele trabalhou com alguns recebedores, até o Josh Gordon trabalhou com ele, o Mike Evans também trabalhou com ele. Eu prefiro apostar no Randy Moss do que no Red Wayne. Porque o Randy Moss parece estar mais em forma. O Red Wayne teve aí um final de playoffs aí, o final da carreira dele com os Colts foi terrível, muito mal. E eu gostaria muito de ver o Randy Moss de volta aí na liga, porque quem começou a acompanhar recentemente, mesma história aí que eu falei da linha ofensiva, quem começou a acompanhar uns 3, 4 anos não viu o Randy Moss no auge. O Randy Moss no auge, ele era imparável. Você não tinha o que fazer. Ele era um cara de 1,93m, 94, não sei o exato, que corria o tiro de 40 jardas em 4,3 segundos. Nunca existiu na NFL uma ameaça assim no fundo do campo tão grande quanto o Randy Moss. Aquela temporada dele do 16-0 no New England Patriots foi um negócio absurdo. Ele espetacular. E eu gostaria de ver ele tentar voltar mais uma vez aí para a NFL. Com certeza. E você falou aqui do New England Patriots. Eu comecei a lembrar o Randy Moss, quando ele jogava nos Patriots, era uma coisa absurda. Aquela temporada, que é a melhor temporada do Tom Brady como jogador, ele recebeu 23 touchdowns do Tom Brady assim direto. É um número absurdo. É o recorde da liga até hoje. E ele são o único quarterback que recebeu mais touchdowns que ele, o Jerry Rice. Mais jardas que ele, se eu não me engano, além do Jerry Rice, é só o Terrell Owens, que são duas lendas da NFL, são dois dos maiores jogadores da história do futebol americano. E o Randy Moss, ele indo para os Patriots, é uma equipe que ele já tem uma identificação muito grande. Você pensa, o Red Wayne, ele é muito identificado com os Colts, ele é uma lenda dos Colts, provavelmente daqui a poucos anos ele com certeza vai ter o número dele aposentado. Ele que formou um grande ataque nos Colts com o Marvin Harrison no passado. Agora, ele nos Patriots, eu não sei como seria a reação da torcida dos Colts. Acho que talvez o próprio Red Wayne não gostasse disso. Enquanto isso, os Patriots podem ir atrás do Randy Moss, que é um jogador identificado com o time. E que... Imagina, os Patriots ganhando um Super Bowl com o Randy Moss, que é um jogador que tem toda uma identificação com o New England, por causa dos anos que ele passou lá. Foram 4 anos jogando na equipe. Seria uma baita história também se ele volta e é campeão do Super Bowl com os Patriots. Imagina, tudo que o Patriots passou aí na última temporada com
o Deflate, na off-season com o Deflategate. E o Randy Moss, que teve aquela temporada espetacular do 16-0, mas que perdeu o Super Bowl pro New York Giants no final, né? Então ele, depois de tanto tempo aí, seriam 8 anos depois, 9 anos depois, ele voltar aos 38 anos, voltar de aposentadoria e conseguir esse título, seria história de filme, né? Sim, imagina, Randy Moss, o quinto Super Bowl do Tom Brady com o Randy Moss, ia ser o primeiro da carreira do Randy Moss voltando da aposentadoria. Seria um momento ali pro torcedor dos Patriots, seria fantástico. Seria uma história assim que ia entrar pra pedra sagrada da NFL. Eu acho que o Randy Moss, ele tá de olho aí em um time que tenha condições de ser campeão do Super Bowl. Eu não acho que ele voltaria pra jogar no Tampa Bay Buccaneers, por exemplo. Ou até no próprio Minnesota Vikings, que foi o time que ele foi draftado, foi um dos times que deu uma das últimas oportunidades pra ele em 2010. Poderia ser também, mas eu acho que ele tá de olho no Green Bay Packers, acho que no Carolina Panthers também, que é um bom time. E no New England Patriots, eu não veria ele assinando com nenhum outro time não. De repente, sei lá, algum outro time que tenha condições de brigar pro Super Bowl, mas eu não acho que ele vai assinar por qualquer time. Mas eu tava até assistindo o jogo do Tennessee Titans contra o St. Louis Rams ontem, né? E foi a transmissão da Fox Sports, né? Tava assistindo pelo Game Pass. E eu tava vendo o pré-jogo e acabei que ele tava na transmissão, né? No pré-jogo. E vi a entrevista que ele falou. Ele é um cara, não só pelo que ele falou, mas pela expressão corporal dele, você vê que ele é um cara que queria voltar a jogar. Ele sente que pode jogar ainda. Acho que essa é a palavra até mais certa. Ele sente que pode jogar ainda. Então, ele deixou a porta escancarada. E eu não duvido nada que o agente dele esteja recebendo ligações aí. Enquanto a gente conversa aqui, ele deve estar recebendo ligações. Sim. Mas seria uma história muito legal e eu gostaria muito de ver o Randy Moss. Eu só queria soltar mais uma curiosidade aqui do Randy Moss, que ele foi o jogador que recebeu o touchdown 500 da carreira do Brett Favre. Ele tem muita história, esse cara tem muita história na NFL mesmo. Mas vamos para a última notícia do dia, antes da gente avançar para a segunda parte. Só para finalizar aqui, o Robert Griffin III, o RG3, ele voltou aos treinamentos ontem, no domingo, e ele tinha deixado a partida de sexta-feira contra os Lions com uma lesão no ombro e uma concussão. A tendência é que ele já volte a jogar contra os Baltimore Ravens no sábado, e basicamente é isso. Pra ser bem sincero, eu senti um pouco do desânimo da voz do Zé ao falar da notícia, né? Eu também já estou um pouco cansado de Robert Griffin, né? Ele não tem jeito, ele tem que botar a cabeça no lugar, perceber que ele não é o melhor quarterback da NFL, que eu acho que é um negócio óbvio para todo o planeta, mas não é óbvio para ele. E ele tem que ainda passar pelo... Ele voltou a treinar, mas ele ainda não pode receber contato. O que não faz tanta diferença, né? Porque nessa altura do training camp os quarterbacks não recebem nenhum tipo de contato durante o treinamento. Mas ele tem que ser liberado ainda na parte final do protocolo de concussão, né? Lembrando que a NFL tem um protocolo que o quarterback tem que ser examinado e liberado por um médico independente, né? Para ele poder voltar após uma concussão. Mas aí parece que ele está no caminho certo aí para jogar contra o Ravens no próximo sábado. E foi o que eu escrevi. Até eu escrevi um texto sexta-feira, postei na página. Até o pessoal, muita gente concordou comigo, eu fiquei feliz de ver. Eu não sei a opinião do Zé, não cheguei a perguntar. Que eu acho que o Robert Griffin não tem como voltar a crescer na temporada. Ele não tem futuro em Washington. Você acha que ele pode voltar a ser o quarterback que ele era em Washington ou ele tem que sair de Washington, o Zé? Eu acho que ele tem que sair. Essa vai ser a última temporada dele em Washington, com quase toda certeza. Talvez ele jogue mais um ano, mas ele tem que mudar os ares. Ele tem que entender que não deu certo a passagem dele para o Washington. A primeira temporada dele criou uma expectativa muito alta e agora ele teve todos os problemas nesses últimos anos. Eu acho que ele tem que pegar essa temporada, dar o melhor dele, mas eu acho que dificilmente ele vai conseguir algo muito bom em Washington esse ano. E eu acho que ele tem que se acalmar, pegar ele saindo de Washington, pega a off-season, dá uma acalmada
E aí você procura, com certeza vai surgir uma oferta de um time. Não vai ser uma oferta milionária pagando 20 milhões por temporada, que provavelmente vai ser a expectativa que ele vai ter se ele continuar mantendo essa arrogância. Mas vai ser uma proposta boa e talvez ele consiga se recuperar em um outro lugar, onde ele se encontre. Ele é de... Calma, peraí que eu perdi aqui. Ele nasceu no Japão numa base militar, mas ele jogou o futebol americano em Baylor, Sim, no, não, no mas Texas. eu tava procurando aqui onde ele cresceu e ele é muito identificado com o Texas. Ele fez o high school lá e quem sabe daqui uma temporada ele não lá no Houston Texans, numa equipe por ali, ele consiga se encontrar melhor. Pode ser algo que ajude muito ele. Eu já discordo disso. Eu acho que se ele volta pro Texas, o pessoal vai querer ver os anos de glória dele em Baylor. E não é o que o Robert Griffin pode fazer. Eu até escrevi lá que eu gostaria de ver ele no Arizona Cardinals. Que o Arizona Cardinals ele ficaria atrás ali 1 ano, 2 anos do Carson Palmer. E ele teria o Bruce Arians, que é um dos melhores head coaches. É um cara que tem o histórico dele é como coordenador ofensivo. Então eu acho que é um cara que trabalharia bem com ele. Eu gostaria de ver ele no mercado pequeno. Gostaria de ver, de repente até, sei lá, Arizona, Jacksonville, Atlanta. Atlanta não, porque tem o Matt Ryan, mas no mercado menor mesmo. Não, eu acho que ele, na mão do Bruce Arians, ele ia produzir muito bem, porque o Arians com certeza é um dos melhores treinadores da NFL. Ele, como treinador interino, se eu não me engano, ele já foi eleito o melhor treinador do ano da NFL em 2012 pelo Indianapolis Colts, não foi? É isso mesmo, é que foi no ano que o Chuck Pagano teve que se ausentar por causa do câncer. Sim, é exatamente isso. O RG3 ele é um jogador que ele precisa ali de um cara que dê confiança pra ele, mas ele também precisa ser mais humilde. E eu acho que o Arians ele é o cara perfeito pra fazer isso. E eu acho difícil ele parar em Arizona, mas agora que você comentou isso, acho que realmente seria um lugar muito bom pro RG3. Bem, agora avançando para a segunda parte, a gente viu essa semana aí 2 grandes nomes da NFL, o Jordy Nelson e o Kelvin Benjamin. Eles romperam o ligamento cruzado anterior do joelho e estão fora da temporada. E se você acompanha a NFL há algum tempo, você sabe que isso não é nada incomum. A quantidade de gente que está rompendo o ligamento cruzado anterior é um negócio incrível. Falando assim, rapidamente, assim, sem pesquisar. Von Miller, Tom Brady, Jamal Charles, Adrian Peterson, Robert Griffin III, Carson Palmer 2 vezes, Sam Bradford 2 vezes, Thomas Davis do Carolina Panthers 3 vezes. O Navarro Bowman também foi essa lesão? Navarro Bowman foi essa e mais. Ele rompeu não só o ligamento, mas ele rompeu outros ligamentos também. E... enfim, muitos nomes. Você não consegue nem citar todos aqui. De repente o Zé até pode pegar outros nomes aí, lembrar de alguns nomes durante aqui o que eu falo. Mas eu queria falar é que eu tive essa lesão também. Eu joguei futebol americano um tempinho, joguei lá na Universidade de Alabama, brincadeira. Joguei aqui futebol americano amador aqui mesmo no Rio de Janeiro. E até eu vou pedir pro Zé, ele vai fazendo o papel de nosso leitor aí, se ele sentir que precisar que eu explique melhor alguma coisa, tiver alguma dúvida, eu falo. Mas só falando rapidamente, eu comecei a jogar futebol americano em 2009. Comecei em 2009, né? O primeiro jogo de futebol americano que eu vi foi o Super Bowl 43, que foi em fevereiro de 2009, fiquei obcecado pelo jogo e quis começar a jogar. Aí eu joguei por volta de 1 ano na praia, né? Lá na praia de Copacabana. E depois desse ano, o meu time se mudou pra grama. Então a gente começou a jogar na Quinta da Boa Vista. Pra quem não é do Rio, a Quinta da Boa Vista é um dos parques aí, um dos maiores parques aqui do Rio de Janeiro. É um lugar que o pessoal vai para praticar esporte, vai se reunir com a família. Tem o zoológico, tem lá o museu. E é pertinho do Maracanã, se você ter uma ideia assim de localização geográfica. A gente jogava lá, jogava na grama, mas ainda sem equipamentos, o que eu não recomendo para muita gente. A gente jogou um tempo e tal. A gente chegou a jogar um amistoso lá contra o time de Teresópolis, mas isso não vem ao caso.
E mais ou menos por volta de que mês, mais ou menos? Junho, mais ou menos, maio. O Vasco da Gama Patriotas, que é hoje um dos times aí mais importantes que jogam, eles também treinavam lá na época. Na época não era nem Vasco, era Rio de Janeiro Patriotas. E como eles também estavam precisando de mais jogadores e o nosso time também não era muito grande, eles convidaram a gente para ir jogar lá com eles, né? E só voltando rapidamente, a gente jogou um amistoso, se eu não me engano, foi em abril. E num mês antes eu torci o joelho. Não rompi nada, não tive nenhum problema, mas eu torci o joelho. Eu tive que fazer aí uma fisioterapia, né, para recuperar. Eu acabei voltando até um pouco antes que eu deveria para poder jogar o amistoso. E aí foi. A gente jogou o jogo, foi um empate 0-0, um jogo horrível. Mas não vou entrar muito em detalhes. Mas então o nosso time foi para treinar com o Vasco da Gama Patriotas. Na época eu acho que era Rio de Janeiro Patriotas. Eu acho que eles viraram Vasco da Gama Patriotas uma semana depois da minha lesão. Enfim, primeiro treino lá. Eu sinto que eu estava até indo bem, né? Eu tive alguns bons bloqueios. Eu jogava de fullback. Para quem não sabe, fullback é o jogador que bloqueia as corridas pro running back, né? Ele pode receber passes também. Hoje em dia está um pouco em desuso, mas na época, principalmente no Brasil, a gente usava muito fullback. Eu corria muito com a bola, até incomum pro fullback. Eu achei que eu estava até tendo um bom treino, né? Mas numa jogada completamente... um pouco de azar que eu levei, né? Porque foi uma jogada play action e eu fazia a rota... Eu dava o check down, né? Eu ficava ali mais ou menos na altura da linha de scrimmage para se o quarterback não conseguisse completar a rota longa, para ele passar para mim. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu recebi a bola e eu acho que entrou um pouco o problema que eu estava hesitando ainda um pouco da minha lesão anterior, né? Então, o running back, né, ele tem que abaixar o seu centro de gravidade para tentar bater ombro com o defensor para tentar quebrar o tackle, né? Porque eu não era um jogador muito veloz para fazer os adversários errarem, né? Então eu conseguia quebrar tackles, mas nesse caso o jogador, eu não abaixei o suficiente e o cara foi no meu joelho esquerdo, e na hora eu tava jogando com esteira de trava, né? E minha esteira de trava meio que travou na grama e meu joelho foi para trás. Então aí na hora eu já senti o estalo, eu caí no chão. E aí que é um negócio frustrante da lesão, Zé, porque eu já quebrei o tornozelo também. E a dor não é nem de longe a mesma dor, a dor de romper o ligamento. Tanto que depois eu saí andando, até nesse dia eu fui andando até o estacionamento, um amigo meu me deu carona, mas eu saí andando. Se eu tivesse quebrado alguma coisa eu não teria conseguido. E eu achei que tinha sido uma torção de novo. Porque como eu tinha torcido uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, eu achei que tinha sido uma torção de novo, não tinha ideia da extensão da lesão. E aí eu fiz o mesmo, eu não fui no médico novamente, mas eu fiz o mesmo tratamento. Eu fiz os mesmos exercícios de fisioterapia, botei gelo, tomei anti-inflamatório e tal. Aí quando deu um mês eu tentei voltar. Só que na hora eu já senti que tinha alguma coisa errada, porque você sente o seu joelho completamente sem estabilidade. Ele bambo, né? Ele parece que está indo para um lado, para o outro. E completamente bambo, e foi assim, eu voltei, aí no treino começava com aquela corridinha. E antes de terminar a primeira volta eu já saí porque eu sabia que estava alguma coisa errada. Então aí eu procurei um médico, fiz a ressonância magnética e ele constatou que eu rompi o ligamento. Até como a gente estava falando do Jordy Nelson, eu até tive sorte que eu só rompi o ligamento cruzado anterior mesmo. E não tive problema no menisco, não tive problema nos ligamentos laterais, né? E é isso, eu fiz esse exame, foi por volta de julho, né, se não me engano. Em agosto eu operei. Eu operei no começo de agosto de 2010. A operação tranquila, né? No meu caso, eu acho que ele bota uma espécie de um pino que segura seu ligamento para reconstituir ele. Não sei exatamente como é que funciona. Daqueles pinos absorvíveis, né? Porque eu tenho um amigo que ele joga rugby, ele passou também por essa cirurgia, não tem nem um mês agora, ele está fazendo fisioterapia também, e ele falou que ele colocou um pino absorvível no corpo dele. Eu não sei se com você foi o mesmo processo. Não, foi exatamente isso mesmo. Agora você me lembrou, ele realmente
ele parece que ele é biodegradável, não sei exatamente o termo, mas o seu organismo absorve ele. Então, eu operei e é um negócio bem frustrante, porque quando você está com essa lesão, você sabe que é uma lesão grave, que você precisa operar, mas eu estava andando normalmente e sentia meu joelho bambo e não podia correr, não podia fazer nada porque parecia que ele ia sair do lugar, mas você não sente tanta dor assim. Claro que sente dor e tal, mas você não sente tanta dor assim. E é um negócio meio frustrante. Então eu fiz a cirurgia, até porque o médico falou que se eu não operasse, como não tinha o ligamento segurando o joelho, só o menisco que estava segurando. Então podia ter problema no menisco mais pra frente. Eu operei em agosto e aí é chato, porque você fica um tempo sem poder botar o pé no chão. Não lembro exatamente o tempo, mas algumas semanas aí sem poder botar o pé no chão. Depois você tem que usar muleta. E a fisioterapia, eu tive que fazer 30 horas de fisioterapia. Não foi nada fácil, foi um período extenso aí, eu fiquei alguns meses aí fazendo fisioterapia. Claro que aí entra a diferença para o atleta profissional. O atleta profissional, ele faz, 6 horas de fisioterapia depois que saiu da mesa de cirurgia, né? Eu não tinha isso, mas fiz todo o tratamento certinho, fiz tudo que eu deveria fazer. E depois que eu terminei a fisioterapia, eu fiz um fortalecimento no joelho, porque eu queria voltar a jogar ainda na época. Mas eu operei em agosto. Eu só fui liberado para voltar a jogar em março do outro ano. Mas eu acabei que eu nunca voltei a jogar sério mesmo. Claro que eu não jogava profissionalmente, né? Mas eu nunca voltei a jogar sério mesmo, porque eu ficava com um pouco de receio, né? Porque você, por exemplo, agora eu trabalho e como é que eu vou... Se eu romper o ligamento de novo e vou ter que ficar afastado do trabalho, eu não tenho condições de fazer isso. Então eu jogo só de vez em quando aí com os amigos. Mas é isso, é uma recuperação aí complicada. O meu joelho não é o mais... tem uma diferença, o direito pro esquerdo, o esquerdo que eu operei, é diferente sim, não fica aquele joelho 100%, mas é porque eu acabei engordando, perdendo muito do ritmo, né? Mas eu acho que eu não me impediria de voltar a jogar, mas se eu disser pra você que é a mesma coisa diante de machucar, eu estaria mentindo. Então, eu vou falar um pouco agora dessa experiência do meu amigo. Ele é nosso treinador de rugby, na verdade, só que ele joga para um outro time. Ele é da educação física e o processo dele está sendo mais ou menos esse. Eu lembro que quando a gente tinha treino, mas antigamente, há uns 2 meses atrás, ele acompanhava a gente, ele corria com a gente, só que agora você vê que você percebe ele muito mais calmo, parado, falando. E eu não fui muito nos treinos nessas últimas semanas, acabou dando alguns problemas, mas você percebe a diferença. Eu lembro quando a gente voltou agora em agosto, ele já de muleta, ele passou uns 3 meses de recuperação, tá fazendo fisioterapia. E faz diferença mesmo, você consegue ver que a pessoa ela quer participar, é muito frustrante. E principalmente para o atleta profissional, imagina o Jordy Nelson, chega lá, os Packers estão no Super Bowl em fevereiro, e você tá ali e você pensa, eu queria estar ajudando o meu time, mas eu não posso. Deve ser muito frustrante a situação. Zé, mas só rapidamente, hoje em dia, em inglês é ACL, né, que se fala, né, em português a sigla é LCA. Hoje em dia os atletas estão voltando iguais da forma que eles voltam como era antes da lesão. O problema é você fazer a recuperação certa. Eu acho que até foi um erro do RG3, né, porque ele se machucou nos playoffs e já voltou na primeira semana. Acho que foi um tempo curto aí para ele se recuperar. Mas se o jogador faz a recuperação da forma correta, você vê que a maioria... O Adrian Peterson, no ano que ele voltou da lesão do ligamento cruzado, foi o ano que ele ficou a pouquíssimas jardas de bater o recorde de jardas em uma só temporada. Então acho que hoje em dia você volta dessa lesão aí sem problemas, você pode voltar a jogar. Claro, o atleta profissional, um atleta aí de fim de semana que nem eu acho que fica ainda alguma diferença, mas não é nada também muito grave assim não. Eu lembro até um jornalista americano falando que romper o ligamento cruzado anterior é a nova torção de tornozelo. Que a gente, como a gente joga em nível amador, fica sempre esse receio, né? Porque, querendo ou não, o esporte no Brasil ele ainda não
Não dá pra você sobreviver do futebol americano, não dá pra você sobreviver do rugby. Na verdade, você é meio que obrigado a pagar para poder se divertir nesse esporte, mesmo a nível profissional. Então, você fica com um receio muito grande de voltar depois que você sofre uma lesão grave que te afasta por, nem que seja 3 meses. Uma lesão que tira 3 meses, você fica com o pé atrás já. Mas é isso, essa foi minha experiência aí com a ruptura do ligamento cruzado anterior. Espero que tenha ajudado alguém aí a entender como que é essa lesão. Zé, você tem mais alguma consideração final aí antes da gente terminar? Não, é isso mesmo. Falou, pessoal. Até mais. Eu acho que eu volto segunda-feira, semana que vem. E é isso aí. Falou, galera. Bem, só lembrando, só fazendo os lembretes de sempre, vamos curtir a nossa página no Facebook, NFL Hoje. Vamos seguir a gente no Twitter também, né? O @hojeNFL. Vamos lá ajudar a gente a crescer no Twitter também. Podem me seguir também no meu Twitter pessoal, o @gmoreiramartins. Você que tem iPhone, iPad ou iPod, não esqueça de assinar o nosso feed lá. É só ir no aplicativo podcast, buscar a NFL Hoje. Assine a gente, deixe comentário, deixe avaliação. Você que não tem iPhone, você pode baixar a gente no SoundCloud, no 4Share, pode escutar a gente no YouTube. Opções não faltam aí para acompanhar a gente. Indique a gente para os seus amigos, fale para os seus amigos, indicarem para os amigos dele. Vamos fazer a gente crescer cada vez mais. Nosso podcast já é um dos mais baixados de futebol americano no Brasil, segundo o iTunes, né? Então vamos ajudar a gente a ficar na liderança aí dessa lista. Meu nome é Gabriel Martins, eu estive com José Paulo Mendes nesta segunda-feira. Na quinta-feira a gente deve voltar com mais um episódio. Até lá, tchau!